Bom dia, povo amado do Senhor. Tudo bem? Quer dizer, boa tarde, boa noite, porque quando eu acabar de gravar esse vídeo, só Jesus para fazer ele subir aí para o YouTube, que minha internet, só Jesus na causa. Mas amém, vamos lá. Muito bem, como a nossa revista, já expliquei aí para vocês, nossa revista acabou e a editora está com as atividades suspensas por conta da pandemia. Então eu escolhi uma revista aí que eu tinha aí desde 2001, me recordei de algumas coisas interessantes lá da minha conversão, do meu princípio, da caminhada com Jesus Cristo, e descobri que acho que é por isso que eu amo o Salmo primeiro. Eu amo a Bíblia, mas o Salmo primeiro porque essa revista traz uma reflexão sobre ele. E então eu conversei com o pastor e ele gostou da temática da revista, e nós vamos trabalhar essa revista enquanto não voltarmos às atividades com a nossa revista da cultura cristã, tá bom, amados? O testemunho e a palavra de Deus. Então, uma das temáticas da revista é a questão da evangelização. Aliás, a temática principal é essa, não é isso? Mas aí ele traz aqui uns pontos que é ver com os olhos de Deus, estar apaixonado pelas almas perdidas, assumir compromisso com Deus e abrir os bolsos e bolsas para o sustento da obra missionária. Na verdade não é só essa revista, tem outras revistas que dividem esses temas, que esses temas são divididos nelas, mas esse aqui fala mais da questão de missões, tá bom? É uma revista do pastor Isaac Nunes Pinheiro, nem sei se ainda é vivo. Essa revista foi editada em 1998, é da Igreja Batista. Sabemos que a Igreja Batista ama missões, não é isso? E ele traz o texto inicial de 1 Pedro 3,15, onde o apóstolo diz o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E aí, amados? A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios que ela é loucura para os homens comuns. E as coisas do mundo são loucuras para nós, que compreendemos o poder de Deus como poder e salvação, o que para eles é loucura. Então é óbvio, é natural que uma pessoa que não tem o conhecimento de Deus nos ache malucos, nos ache loucos. E queira alguns, né? Alguns não querem nem ouvir a gente falando, outros podem questionar nossa fé. E como nós estamos preparados para responder? Ou não estamos preparados? Porque o apóstolo está dizendo, né? Primeiramente santificai a Cristo como Senhor. Então eu sou escravo dele, eu sou, né, servo dele. Eu já expliquei sobre essa questão de escravo e servo, que na verdade a tradução ela não comporta o conceito exatamente do Novo Testamento, o conceito grego, né, para a palavra lá no grego, que foi traduzido para servo por João Ferreira de Almeida e ficou até hoje na língua portuguesa, porque a palavra escravo se tornava pejorativo por conta da escravidão que havia naquele tempo. Mas a palavra doulos no grego significa escravo mesmo. Ou seja, nós somos escravos de Cristo. E aí a gente, escravo? É escravo sim. Ou você é escravo de Cristo ou você é escravo do diabo. Você nunca vai estar sozinho nesse mundo. Desde que saímos do Éden, se não voltarmos para Cristo, por isso Deus fez todo esse plano da salvação, né? Entregar o seu Filho para morrer para pagar uma dívida que nós não podíamos pagar. Essa dívida nos deixava nas mãos do inimigo, nas mãos do diabo. Então quem não é servo de Deus, servo de Cristo, ou escravo de Cristo, é escravo do diabo. Agora, o escravo tem vontade própria? Não. O escravo faz a sua própria obra? Não. O escravo faz a obra do seu senhor. O escravo obedece ao seu senhor. O escravo tem que servir ao seu senhor. Pronto, é isso. E eu não posso responder com mansidão e temor a qualquer que me pedir a razão da esperança que há em mim, se eu não conhecer esse processo. Se eu não conhecer a palavra, se eu não confiar no meu Senhor.
se eu não me dedicar a conhecer o meu Senhor, e eu só conheço isso através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Através do mundo, da obra criada, todos conhecem que há um Deus Todo-Poderoso. Só isso. Ninguém conhece o plano da salvação. Ninguém conhece o Deus justo, o Deus irado contra o pecado. Ninguém sabe o que é o pecado. As pessoas conhecem que há um Deus criador. E até isso elas tentam fugir. Basta inventar que houve uma explosão do nada e estamos aqui. Somos descendentes do macaco. Então, assim, é nas Escrituras que eu conheço o meu Deus, que eu conheço o plano da salvação. Agora, vamos então para alguns pontos aqui importantes. Como introdução, gostaria de lhe perguntar o seguinte: você estuda a Bíblia apaixonadamente? Você busca apaixonadamente ter comunhão com Deus? Você tem uma vida devocional diária com Deus? Todos os dias você faz o seu estudo da Bíblia. Mas não é estudar, não precisa estudar muito, mas você estuda alguma coisa e reflete sobre isso? Ou você apenas dá uma lidinha e passa batido? Você sabia que para adorar, servir e testemunhar de Cristo é necessário conhecer muito bem a Deus? Já expliquei isso. Então, se nós não conhecemos as Escrituras, não sabemos qual é a vontade de Deus, nós não sabemos qual é a nossa condição diante de Deus. A gente é como um homem natural, só sabe que é Deus. Você sabia que só se conhece a Deus corretamente através da Bíblia? Sabia disso? Você crê nisso? Então esses são os propósitos dessa lição, tá bom? E eu quero ler, já li aqui o texto do autor da revista, e vamos lá para Romanos 12, versos 1 e 2. Ele dá outros versículos, mas eu vou só ler 1 e 2. No ponto 1, não é isso? Não, aliás, ainda é na introdução. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No grego está lógicos, ou seja, o culto tem que ter uma lógica. O culto tem que ser racional. Se eu estou cultuando a Deus, então eu tenho que cultuar a Deus segundo os padrões estabelecidos por Deus. E eu só vou conhecer isso através da leitura e conhecimento da Bíblia. Senão, então eu sou um religioso qualquer. Se cultuar fosse simplesmente ir para a igreja ou para um templo e ir lá fazer cumprir alguns rótulos, algumas determinações da religião, então pode ir para macumba, pode ir para o candomblé, pode ir para qualquer coisa, e você está cultuando. Mas o culto a Deus, o culto racional, é esse culto espiritual. Tem uma Bíblia que traduz por espiritual, mas a verdade é lógicos mesmo, porque é uma questão assim: eu estou fazendo um culto espiritual a Deus, então eu tenho que fazer esse culto de forma lógica, de forma racional, eu tenho que refletir. Isso não é só uma coisa que está dentro, espiritual, não é só algo vindo da fé, está misturado com a razão. Eu preciso conhecer, saber, ter entendimento do que estou fazendo, do que está acontecendo. Verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Há uma metamorfose no grego da mente, né? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tem que haver uma metanoia. O Espírito Santo tem que mudar a nossa mente. Veja que há entendimento. Eu preciso compreender as coisas intelectualmente, racionalmente. Então o apóstolo está dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos primeiro, né? Pela renovação da vossa mente. Agora eu vou ter uma mente renovada, essa mente agora está em Cristo, eu vou conhecer as coisas de Cristo, e então eu vou experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus, não mais a minha. Eu agora me submeto à vontade de Deus. E então eu vou conseguir explicar para as pessoas quando elas questionarem a minha fé. Por que você... Que é isso? Por que você faz isso? Eu lembro de um amigo meu de Goró, que quando eu me converti, ele passou 1 ano e meio me perturbando. Aí, Marquinhos agora ficou maluco, tá dando dinheiro para pastor. Foi 1 ano e meio de tortura. Toda semana aquele cara
me azucrinava. Eu era camelô e passava na rua dele e ele gritava de longe. Ele era muito espalhafatoso. Ele gritava quando me via de longe: Marquinhos, irmãozinho, tá dando dinheiro para pastor. Eu na época não sabia ainda responder. Depois eu aprendi. Então assim, aprendi na Bíblia. Então, amados, nós precisamos saber responder, porque os outros não entendem, as pessoas naturais não compreendem. Então, no primeiro ponto da revista, nós temos os recursos para o testemunho estão na palavra de Deus. Está lá em Atos 2, 14 a 16, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce ali no local, né, no templo, ali onde eles estavam, e Pedro então é tomado pelo Espírito e faz um discurso maravilhoso explicando o que estava acontecendo, porque alguns que não conheciam as Escrituras achavam que as pessoas estavam bêbadas. As pessoas estavam falando na língua delas e elas achavam tão bêbados. E Pedro diz: não, irmãos, espera aí, não estão bêbados. Essas pessoas não estão bêbadas. E começa a explicar dentro da Bíblia. Vá lá e leia o capítulo 2 de Atos. E então ele explica dentro da Bíblia o que realmente estava acontecendo. E depois ele vai explicar lá na sua carta porque ele fez isso. Ele estava cheio do poder, mas do conhecimento. O Espírito Santo o usou porque ele conhecia. O Espírito não vai colocar dentro de nós, a gente vai ver isso agora daqui a pouco. O Espírito não coloca dentro de nós algo que nós não conhecemos. O Espírito apenas relembra. Ele coloca dentro de nós conforme nós nos interessamos pela palavra. E depois ele vai nos lembrar daquilo para nos usar como instrumento seu. Então, no segundo ponto, a palavra capacita para um testemunho eficiente. Em sua segunda carta ele vai explicar isso, né? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presta atenção. Antes de todas as coisas, crescei no conhecimento e na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí a gente vai poder ser usados por Deus para evangelizar o mundo. Eu digo sempre, primeiro é para nós, a gente se tratar, se deixar ser tratado, para depois tratar dos outros. O cultivo devocional através do estudo é o terceiro ponto. A palavra de Deus é uma arma tanto de ataque quanto de proteção. Está lá em Efésios 6, 10 a 18, né? A couraça da justiça. Vai lá e lê esse texto, Efésios 6, 10 a 18, e você vai ver como é uma proteção, ela protege tudo, da cabeça aos pés. E tem a arma, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a nossa arma contra o inimigo, contra as ciladas do maligno, nós temos as proteções. Contra as setas do maligno, nós temos a couraça da justiça. E nós usamos a espada para atacar o inimigo e podermos pregar a palavra de Deus. E os outros verem nós, reconhecerem nós, que o soldado romano era conhecido de longe. O soldado romano ali, Paulo está comparando um crente com um soldado romano. O soldado romano de longe era conhecido e as pessoas confiavam neles e os tinham em alta estima. E então, de longe as pessoas vão conhecer o crente. Quando nós começarmos a falar, nós precisamos ser identificados como tais. Amém? Mas então a palavra de Deus é uma arma, tanto de ataque quanto de proteção, Efésios 6, mas ela é para quem conhece, não para quem apenas passa os olhos pelas Escrituras. Eu leio um versículo de manhã, não é isso? Eu lembro de uma vez na Igreja Cristã Nova Vida, onde me converti, passei 15 anos lá, eu vendi uma Bíblia de estudo da mulher, uma Bíblia excelente para aprender. E passado muito tempo, um ano ou mais, após a aula da Escola Bíblica Dominical, uma irmã que tinha me comprado essa Bíblia há mais de um ano, me fez uma pergunta tão tola que eu fiquei assim, eu não me lembro qual era a pergunta, qual foi a pergunta, mas eu lembro que eu respondi para ela. Eu respondi a pergunta e disse para ela: você não está lendo a Bíblia que você me comprou. E ela: irmão Marquinhos, porque é muita correria, minha vida é uma correria. É isso, amados. Para muitos a justificativa é essa. Não sabe de coisas simples. Pessoas passam décadas no Evangelho e às vezes não sabem nada do Evangelho. Só são religiosas, estão na igreja, mas não conhecem a Cristo. Não conhecem as Escrituras. E aquela mulher justificou pela sua correria do dia a dia.
Há muitas Martas na igreja, preocupados com coisas, sabe, materiais, com coisas do momento, com o trabalho, e não se preocupam em conhecer a palavra. Você precisa organizar o seu tempo, tirar um tempo para conhecer as Escrituras e estudá-las. Estudar as Escrituras. Nós não estamos falando aqui de apenas fazer uma leitura bíblica superficial. Nós estamos falando de conhecimento de Deus. E concluindo, ele fala aqui que Jesus nos ensina em João 14, 26, e Jesus disse assim lá em João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Presta atenção, ele vai ensinar. Então eu vou ler a Bíblia e ele vai nos ensinar através da Bíblia. É ele que vai abrir, fazer a metanoia, mudar a nossa mente, nos fazer compreender, nos iluminar para entender que o homem natural lê a Bíblia e não compreende. Então o Espírito Santo vai, quando nós lermos, ele vai nos ensinar. E depois ele vai e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui Jesus está dizendo nas Escrituras. O Espírito Santo vai nos tomar, vai iluminar nossa mente e nós vamos aprender e compreender o que está aqui. Não preciso de faculdade, não preciso. Quanto mais conhecimento eu tiver, é óbvio que isso vai me auxiliar no conhecimento. Isso é óbvio, porque tem a questão da mente. Não é só espiritual. Então, eu leio, mesmo sem ter faculdade, sem ter grandes estudos, eu vou aqui, leio as Escrituras, o Espírito Santo me ensina. E quando for preciso colocar em prática para me livrar de um pecado, o Espírito Santo vai me lembrar. Como é que ele vai lembrar algo que eu não sei, que eu não aprendi? Agora, na hora que eu precisar dar o testemunho da minha fé, que é o texto base nosso aqui, 1 Pedro 3,15, então ele vai me lembrar e eu vou poder dar uma resposta. Que muitas vezes, não é às vezes, muitas vezes não vai convencer o ímpio. Mas o meu papel não é convencer. Quem pode convencer é o Espírito Santo. O ímpio precisa saber, eu dou a minha resposta dentro dos padrões bíblicos. E o Espírito Santo trabalha lá. Ou não. O Espírito Santo é livre. Eu preciso apenas entregar a palavra. Eu preciso apenas levar o conhecimento de Cristo a todos. Eu preciso ser um missionário. Eu preciso ser uma pessoa que espalha o Evangelho. Uma pessoa que divulga a palavra de Deus. Uma pessoa que ama almas perdidas. Porque aquelas almas que não estão em Cristo estão indo para o inferno. Eu não posso estar salvo, olhar para alguém que está indo para o inferno e dizer, com Deus. Não. Eu preciso dizer, olha, existe um plano da salvação para você. Atento para o que eu vou falar. Ou quando ela me questionar, você é maluco, por que você está fazendo isso? Por que você está nesse caminho? Eu explicar para ela, por isso, isso e isso. E deixar o Espírito Santo agir nela e em mim também. Amém? Deus abençoe as nossas vidas. Deus abençoe a nossa igreja. Que ela cresça como igreja missionária que prega o Evangelho. Amém, amados? Esqueci de falar, as fotos da lição estão lá para cima. Aliás, eu vou colocar aqui novamente, depois do vídeo, tá bem? Semana de vitória para todos. Deus abençoe.